Começando mais um Pode Mais Brasil, eu sou Lilian Gracioli. Você, servidor público, fica comigo do início ao fim, que esse programa é pra você. Já se inscreveu no nosso canal? Se inscreva agora, ó. Aproveita esse tempinho, deixa seu like e já compartilha aí se você conhece mais algum servidor público, porque esse programa vai ser muito útil. Aqui comigo mais uma vez, Dr. Rafael Gabarra, da Gabarra Advocacia, ele que esclarece sempre todas as nossas dúvidas, fala opinião e não tem medo do que diz, e é por isso que a gente gosta de saber, porque ele não esconde a verdade da gente. Doutor, mais uma vez, bem-vindo, obrigada, viu? Oi, Lilian, tudo bem? Tudo Eu que agradeço o convite. Ó, eu soube que teve uma reforma aí na Previdência, né? Então, para começar, conta pra gente o que aconteceu, como que isso causa algum impacto na vida dos servidores públicos. Pois é, Lilian, essa questão das reformas previdenciárias que a gente acompanha já faz muitos anos, elas são sucessivas, né? Parece que nunca acabam e nunca resolvem o problema do trabalhador. Não é diferente nos regimes próprios de previdência. Por exemplo, em Ribeirão Preto passou por uma reforma alguns anos atrás, em que aumentou a alíquota de contribuição do servidor, por exemplo, de 11%, que era 11%, passou para 14%. Então, aí nós tivemos um aumento de 3% na alíquota de contribuição do servidor. E a contrapartida do patrão da prefeitura, a prefeitura também aumentou sua contribuição sobre o salário dos seus trabalhadores, foi para 28%. Idade aumentou também, né? As mulheres aí passaram a ter que completar 62, homens passaram a ter que completar 65, enfim. São todas regras que são enrijecidas para o trabalhador com a finalidade de gerar mais receita. Então, quando você aumenta a idade para aposentar, nada mais é do que você gerar mais caixa de receita para o sistema de previdência. Basicamente é isso, eles precisam de receita e eles entendem que aumentar o tempo, aumentar a alíquota de contribuição vai resolver o problema previdenciário. É isso que eles pensam, né? E que eu não concordo. Então os defensores aí acham bom, votam por isso, vamos dizer assim, por conta desse motivo que você falou? É isso que eles pregam? Precisa ter, você discorda pelo visto? Não, eu entendo que tem que ter reforma, com certeza, mas é uma reforma um pouco mais profunda, né? Envolve reforma constitucional e não simplesmente a cada ano ou a cada 2 anos, enfim, você realiza uma reforma para aumentar a contribuição de trabalhador ou para aumentar a idade, que na verdade você aumentar a idade nada mais é do que aumentar, né, a arrecadação daquele trabalhador para o sistema. Eu não acredito que isso resolverá o problema da Previdência brasileira, né? Seja ela pública, municipal, estadual, de servidor público, ou realmente o regime geral de previdência. Não é o aumento de contribuições, né? Seja ela com aumento de idade, aumento de alíquota, não é isso que vai solucionar o problema previdenciário brasileiro, em hipótese alguma. Se você estivesse lá, podendo já opinar, votar, criar, né, fazer parte dessa reforma, o que você iria propor? Qual que é o seu pensamento? Olha, a minha visão é que como a gente isso aí é unânime, né? O grande problema é que o trabalhador de hoje paga para o aposentado, que já está aposentado. É diferente aqui dos Estados Unidos, por exemplo, que a pessoa paga para ela própria. É um regime de capitalização dela, né? Segregado, investido, com responsabilidade. Então, existe um fundo, né, atrelado ao CPF dela, em que ela é obrigada a contribuir para aquele fundo mensalmente, e aquilo rende juro, e quando ela chegar, cumprir os requisitos para se aposentar, ela tem aquele fundo ali disponível, né? Um fundo de capitalização dela ali, né? Isso é o que mantém vários sistemas funcionando, quando ele é de capitalização própria ali. Agora, no Brasil nós temos o sistema, né, o sistema que o trabalhador verte recolhimentos para a Previdência Social, mas não são vinculados ao CPF dele. Esses recolhimentos que ele faz, na verdade, eles servem para
para subsidiar os benefícios que estão implantados e sendo pagos hoje. Sim. Né? Uhum. Esse é o grande problema. Agora, como que se resolve esse problema? Na minha visão, não é aumentando a alíquota nem tempo de trabalhador, porque isso tem prazo. Você vai sempre ter que aumentar a alíquota e tempo e idade, porque a população não vai deixar de envelhecer e cada vez mais nós teremos aí menos nascimentos, né? Cada vez E mais menos aposentados, né? Esse cada seria... vez, o número entre trabalhador ativo e aposentado cada vez vai ser mais discrepante, né? Menos ativos e mais aposentados. Isso é natural, né, da sociedade moderna. Sim. Ninguém contradiz isso. Agora, se o problema é o fato de que nós teremos cada vez menos pessoas contribuindo para cada vez mais aposentados, essa situação, o Constituinte, ele previu, né, que existem outras fontes de recolhimento para a Previdência, que engloba a Seguridade Social. Então, quando o lucro de um empresário ele é tributado e remetido à Seguridade Social, é justamente para distorcer esse tipo de situação. Você não consegue simplesmente aumentar recolhimento, aumentar tempo de trabalhador, sem que haja uma contrapartida da própria sociedade em geral. Entendo. Não tem como esse problema ser resolvido sem a criação de uma contribuição da sociedade em geral, que a gente pode chamar de imposto. Né? Por quê? Porque esse problema ele é da sociedade em geral. Ele não é um problema do trabalhador de hoje. Né? Então, se há um problema social geral, ele precisa ser resolvido com um imposto, que já existem vários. Né? Então, veja bem, mas os que já existem e que deveriam ser revertidos para a Previdência, muitos são críticos. Como que a gente tributa o lucro de uma empresa para que isso vá para o sistema previdenciário? Também, se você for ver, não é 100% correto isso, mas é um mecanismo que existe hoje no atual sistema para você suprir esse gap aí entre aposentados. É a opção. Agora, uma coisa radical que talvez pudesse resolver definitivamente essa questão poxa, quem é a segregação, né? É uma segregação de massas que eles falam. Então, fazer uma reforma profunda em que a gente pense a longo prazo. Pois bem, esse prejuízo acumulado do sistema, que é irreversível, e quanto mais demorar para se tomar essa medida, mais ele se aprofunda, a gente precisa criar um marco. Olha, daqui para trás o prejuízo é esse, nós vamos ter que cobrir isso de alguma forma. O governo, enfim, vai ter que ter... a administração direta cobre isso, né? A sociedade como um todo cobre isso, essa alteração do sistema. Daqui para frente, os trabalhadores novos que entrarem no sistema, eles participarão de um sistema de capitalização, em que os recolhimentos deles serão investidos e no futuro voltarão para eles, né? Com juro, correção, porque o problema não é falta de recolhimento. Tudo que a pessoa recolhe é mais do que suficiente para manter, a aposentadoria dele e de mais 2, 3. Olha isso. O que não dá é para o que ele paga hoje remunerar a pessoa que já está aposentada. Para outra pessoa, né? E isso não é, estou inventando a roda, já é algo que existe e funciona, né? Em outros países, né? Sim. Em outros países ele já é assim. Agora, como fazer isso no Brasil? Pois é. Os números são muito altos. Por enquanto, eles estão tampando o sol com a peneira. Né? Até então, quando? aumenta a contribuição, aumenta a idade. Aí daqui... Foi 2019 a última, agora eles já estão com outra em tramitação. O que vai fazer? Aumenta a contribuição, aumenta a idade. Aumenta a contribuição, aumenta a idade. Até quando? Né? Até a hora que chegar alguém com coragem, porque quem está ali na hora, no front, não quer mexer com isso, quer só solucionar, acredito eu, nesse momento, né? Alguém vai ter que pagar essa conta. Alguém vai ter que pagar essa conta. Precisa achar uma solução para que quem pague essa conta seja a sociedade brasileira, né? E não somente o trabalhador. Porque se continuar dessa forma,
só o trabalhador pagando essa conta, e essa conta é grande, É algo. qual que é o estímulo que tem um autônomo de se formalizar, É mesmo. né? Um empresário de se formalizar. Ele vai se Interessante isso, ó. formalizar para pagar 30% de imposto, mas 30% de previdência. Quer dizer, hoje a carga tributária já é enorme. Sim. Então, eu enxergo como sendo impossível você resolver o problema com essas modalidades de reforma que estão sendo feitas. Doutor, algumas pessoas dizem que os servidores públicos têm alguns benefícios, têm vantagens. Isso faz sentido? Olha, Lilian, o servidor público, há um tempo atrás, hoje ele já está com bem menos diferença com relação ao trabalhador comum, né? A média, o benefício dele é calculado pela média, o benefício dele também é de 100% das suas contribuições. Então, hoje a aposentadoria do servidor público também está bem ruim, vamos dizer assim. Antigamente, algum tempo atrás, o servidor aposentava com integralidade. Então, se ele ganhava R$20 mil por mês, ele aposentava com R$20 mil por mês. E isso que as pessoas entendiam, poxa, como pode esse marajá ir aposentar com R$20 mil por mês e eu aqui no INSS aposentando com 3? Só que a gente se esquece o seguinte, durante o tempo que ele trabalhou, ele recolheu sobre os R$20 mil por mês. Então, se houve recolhimento sobre o valor, é a mesma coisa, se você quiser recolher sobre 100 mil por mês, por um determinado tempo, para uma instituição privada, sim, privado. no futuro você vai receber os 100 mil por mês. Mas por quê? Porque quando a gente fala instituição privada, é simples. É CPF, você recolher para você. Se você recolher para você, seja na previdência pública, previdência privada, o que for, você recolhe sobre quanto você quer, quanto você pode. Né? Então, se na previdência pública de outrora, aí, na época passada, o servidor conseguia aposentar com integralidade, e hoje se penalizou tanto o servidor, né, reduzindo significativamente o valor da sua aposentadoria, simplesmente sob o mesmo pretexto. Mas vai quebrar o sistema. Como que você quebra o sistema se o trabalhador ele trabalha lá 35 anos recolhendo sobre R$10 mil, depois ele usufrui de uma aposentadoria mais uns 10, 20 anos. Né? Só que se você pega o que ele recolheu e se tivesse sido aplicado esse valor, ou se tivesse sido cuidado desse valor adequadamente, esse valor pagaria e sobraria, né, ainda o benefício previdenciário dele. A questão das pensões por morte intermináveis, isso era um problema. Isso aí realmente era um problema. Voltou. Isso aí, a questão das pensões por morte intermináveis, isso aí realmente era um problema, né? Militares e outros cargos públicos especificamente, eles deixavam pensões altíssimas para filho, para neto, e não tinha fim. Então isso aí também já foi, não existe mais. Né? Então muitas coisas já foram corrigidas no sistema. Foi mudando, né, doutor, de lá para cá. E quem, com essa atual reforma e tal, quem foi mais prejudicado? Será que quem estava aí para se aposentar, tá quase? Como que a gente pode analisar esse isso quadro? É uma questão muito, muito delicada, Verina, porque as pessoas que estavam para se aposentar, elas recolheram a vida inteira daquele sistema anterior, e a hora que iam se aposentar, foram lá e tiveram uma surpresa. Oh, meu Deus. Ou, enfim, eu tenho um grande amigo que tinha planejado toda a sua aposentadoria para daí, sei lá, 6 meses, ele já ia se aposentar, estava tudo certo. E aí veio a reforma e ele teve que trabalhar mais 3 anos. Nossa. 3 anos a mais. Então, é o servidor público da justiça. Então, assim, são situações que geram uma anomalia enorme no sistema e as regras de transição deveriam contemplar essas pessoas. Né? Verdade, por sim. exemplo, se falta um mês, então tem que ter uma regra de transição ali. Olha, você que falta só um mês, não vai se penalizar tanto, vai ser um pouco menos. Sim. Mas, enfim, a última reforma da Previdência quase que não teve regra de transição, foram muito, muito ruins. Né? Foi bem assim, abrupto, né? Porque imagina, né? Como você falou, seu amigo, aí ter que trabalhar mais 3 anos. Isso assim, não é, mudei os planos de uma viagem, é de uma vida, né? Você se organiza, você planeja, para aí você falar, poxa, bem na minha vez foi acontecer isso. Por isso que hoje
Então, e aí eu falo, Por quê? ah, Porque eles precisam de recurso. Então, ele fez esse meu amigo trabalhar 3 anos a mais, porque ele recolheu 3 anos a mais e deixou de receber aposentadoria 3 anos. Ou seja, isso gerou um superávit ali ima- no sistema claro, imagina líquido dele. quantos amigos seus, né? Daí Quantos que não passam. você pega e estende isso para a sociedade toda, Isso. você percebe que houve enfim, uma infusão de caixa enorme no sistema previdenciário decorrente dessa reforma. Uhum. Mas resolveu o problema? Não, não resolveu. Isso Não resolveu. que dói mais. Dói Né? mais e muito, Sacrifica e porque não resolve. são sucessivas reformas que falam, agora eu resolvo, e não resolve. Se você tivesse lá, sei lá, frente a frente, como eu digo, com vereadores, sei lá, quem tá aí à frente do poder e pudesse dizer o que você pensa ou aconselhar, você tem vontade? Você falaria alguma coisa assim? Não, eu na verdade, participei ativamente da época que a presidente Dilma tentou emplacar uma reforma, nós participamos ativamente desse movimento que demonstrou, né, lá em Brasília, o porquê que a reforma naqueles moldes não faria nenhum sentido. Tanto é que não avançou, né? Foi uma reunião de mais de 100 entidades da sociedade civil, da OAB lá de Brasília, né, do Distrito Federal, do Conselho Federal da OAB. Aham. Poxa, e naquela ocasião a gente conseguiu demonstrar, inclusive com a Associação Nacional dos Auditores Fiscais do Brasil, outras grandes entidades, demonstrou numericamente que não faz sentido esse tipo de reforma. Provaram lá, né? Mas eles não cansam. Então, assim, é aumentar idade, aumentar recolhimento, aumentar idade, aumentar recolhimento, sem resolver o problema, porque a população não vai parar de envelhecer e cada vez vamos ter menos trabalhadores ativos. Então, se não ninguém tiver o peito para encarar isso de frente, entender que existe um déficit enorme decorrente desse pacto intergeracional criado pela Constituição de 88 e que isso precisa ser tampado com o dinheiro da sociedade como um todo e não do trabalhador em específico, infelizmente não tem solução, né? Doutor, e você acha que existe ainda muita desinformação quando o assunto é previdência para servidor público? O que mais é dito aí de forma equivocada, na sua opinião? Não, então, isso que a gente está discutindo até agora, inclusive grandes juristas, né? Enfim, grandes pessoas que entendem, eles pensam completamente o contrário, né? Eles entendem, as pessoas que fazem as reformas da forma como fazem são especialistas, são profissionais, né? Muitas vezes da área financeira, não necessariamente previdenciária. Eles encaram o sistema de uma forma puramente financeira. Vamos resolver esse problema, né? Assim, agora. O problema financeiro do caixa ali. Resolve momentaneamente, até o governo acabar. Trocou o governo, tem que ter outra reforma. Meu Deus. Então, mas não entende, e eu acho que um outro ponto muito importante é compreender que o sistema foi desenhado não com a previdência isolada. A previdência faz parte de um tripé, que é previdência, saúde e assistência social. E isso tudo, ele é mantido por contribuições do trabalhador, mas também por impostos, contribuições sociais. Isso tudo é mantido por uma grande gama de contribuições. Sim. Né? Aí o que eles fazem? Isso é o desenho constitucional. Esse é o desenho constitucional. Né? O que eles fazem? Eles isolam a Previdência e falam assim, a Previdência é deficitária. A Previdência é deficitária, porque tem poucos trabalhadores e muitos aposentados. Ela é deficitária. Só que a solução não é essa. A solução não é você falar assim, então as contribuições que existem sobre a folha de prognósticos, sobre os bingos, as contribuições que existem sobre o lucro das empresas, elas não servem para remunerar aposentadorias, não deveriam, mas o sistema foi construído para que remunere, justamente já pensando nesse gap que existiria, né? Agora eles fazem intervenções pontuais e distorcem o sistema, e aí distorcer o sistema é muito mais eficiente, eficaz você mudar o sistema. Mude, faça uma reforma profunda, né, do sistema constitucional, e aí sim você pode tentar encontrar uma solução. Essa que vem sendo feita não vai resolver. Teria que ter alguém ali com coragem, disposição, né, que tivesse a fim mesmo de fazer o melhor por nós, não só tampar o buraco e resolver aquele problema agora.
Para a gente encerrar, tenho certeza que servidores que estão aí nos assistindo estão preocupados, até quem não é, né? E pensa, poxa, eu vou me aposentar, como será que vai ser quando eu me aposentar? Todo mundo fica meio perdido, doutor. Dá uma dica, uma luz, porque a gente pensa assim, eu tenho plano de me aposentar tal ano com tanto, mas aí daqui a pouco vai lá e muda de novo, eu não sei o que eu faço, eu começo agora, se eu começo depois. E aí, o que a gente faz? Eu penso assim, você contar com a previdência pública, como antigamente era nos nossos avós, você poderia contar com a previdência pública. Eu conto com essa aposentadoria para eu conseguir me manter quando eu estiver idoso, quando eu não puder mais trabalhar. Essa realidade já mudou há muitos anos. Você não vê mais alguém que se aposenta e para de trabalhar. Verdade. Curte a sua aposentadoria, curte o seu momento de vida. Não, hoje eu não conheço mais nenhum dos meus clientes aposenta e para. Eles aposentam e continuam trabalhando em regra, porque a aposentadoria vem num valor muito baixo, não mantém o padrão de vida daquela pessoa. E aí sim, ela continua trabalhando, mas até quando? Até quando ela consegue. Qual que é o grande problema? Vai chegar um momento que ela não vai conseguir mais trabalhar. E aí esse é o momento que ela vai ter que viver com aquele valor pequeno da aposentadoria. Né? Então é por isso que eu penso assim, hoje, a minha dica para as pessoas façam planos individuais, sejam eles quais forem. Né? Uma casinha de aluguel, uma aplicação, uma construção, uma dolarização do seu patrimônio para aqueles que podem. Né? Enfim, hoje o dólar está num valor interessante, né? Teve uma alta queda no valor do dólar. Então, assim, eu penso que as pessoas precisam estruturar individualmente, para dentro da sua realidade, cientes de que a previdência social por si só não vai manter o seu padrão de vida. A não ser que você hoje ganhe um salário mínimo, viva com ele, quando vier na aposentadoria, você vai ter o seu salário mínimo. Você vai manter. Pronto, né? Se eles não mudarem isso também. Se eles não mudarem isso também. Então... Oh, meu Deus. Se não, tem que realmente fazer o nosso corre. O salário mínimo cada vez aumenta mais. Só que o teto não acompanha o aumento do salário mínimo. Isso é um outro ponto. Então, o salário mínimo aumenta R$100 por ano. O teto aumenta... É que é difícil falar em valores, porque é um percentual, né? Mas se o salário mínimo aumentar 5%, o teto aumenta 2%. Não acompanha, entendeu? Né, doutor? Não acompanha. O salário mínimo ele vai subindo. Nesse nosso livro a gente fala, tem até um gráfico. O salário mínimo ele vai subindo numa proporção bem mais ascendente e o teto ele sobe bem pouco. Então a tendência no futuro, é o que todos sempre dizem, é você achatar isso. Quem ganha o mínimo e quem ganha o teto vai estar perto, entendeu? E é isso, então, você ter recolhimento sobre o salário mínimo e viver com o salário mínimo talvez seja o futuro, né? Porque da forma como está, né? E se eles também não mexerem nisso, daqui a pouco eles vão querer dizer que você pode ganhar menos que o salário mínimo na aposentadoria. Aí acaba tudo. Então, a nossa dica final é aqui, vamos fazer a nossa parte, vamos pensar em nós mesmos, porque vai saber, né, quem vai pensar por nós, quem vai cuidar da gente. É interessante aqui, o que eu vejo assim, aqui nos Estados Unidos tem uma diferença muito grande, nós estamos no nosso escritório de Orlando hoje aqui, qual que é a grande diferença? As pessoas acreditam no potencial do país. E acreditam no país, independentemente do presidente de plantão que estiver lá. Eles acreditam na força do business, né? Das empresas, das grandes corporações. Essas grandes corporações dominam, né, toda a economia mundial. Sustentam o país. As pessoas aqui, o que elas fazem? Desde muito novas, elas aplicam em ações dessas grandes corporações, que dificilmente elas vão quebrar ou vão ter né? Então, quando você pensa a longo prazo, uma corporação forte, né, que não seja sacrificada por inúmeros tipos de leis protetivas de trabalhador ou de consumidor, enfim, na verdade, existe uma inversão. Né? Aqui, a corporação, o empresário, ele é extremamente valorizado. Sim, exatamente. Extremamente valorizado. E aí o que acontece? As pessoas investem nessas empresas, em ações dessas empresas. Sentem-se seguras para isso, né? Isso, todo mês investe um pouquinho,
E quando elas chegam numa certa idade, elas vivem dos dividendos dessas. Isso aqui é muito comum É acontecer, muito comum. cultural aí, né, doutor? As pessoas aprendem, né? Aqui no Brasil, hoje a gente ainda ouve falar um pouco mais, mas para mim isso daí tinha que estar na grade curricular das crianças. A individualidade aqui é até extrema demais, né? As pessoas são muito individualistas. Mas, no tocante à aposentadoria, eu sugiro isso, que as pessoas entendam que o sistema público previdenciário brasileiro, por mais reformas que possam acontecer, no modelo que ele está hoje, ele vai colapsar em um determinado momento. E essas reformas que tampam o sol com a peneira, elas são periódicas, são sempre muito parecidas, sacrificando o trabalhador. Enquanto essa for a mentalidade, né? E aí você fala assim, mas você acabou de defender que as empresas têm que contribuir para isso. Exatamente. A empresa americana, ela contribui para os trabalhadores, ela faz questão, porque isso, o empresário, valoriza, né? Ele precisa entender que uma sociedade forte, bem remunerada, ela que vai consumir o produto dele. Boa. Então, assim, eu entendo que é uma questão cultural mesmo, sabe? A economia gira, né? Tipo, um confia no outro, no papel do outro, na importância do outro ali naquela sociedade, né? Não é o funcionário querendo que o patrão se dê mal, né? O patrão revoltado com o governo por causa do imposto que é injusto, que não sei o quê, sabe? Isso. Existem situações que realmente a empresa pode até abusar ou enfim... Sempre tem. Violar. Isso aí pode existir, isso tem que ser suprimido mesmo, resolvido pela Justiça do Trabalho. Mas também a gente percebe isso, não tem como a gente negar, que existe um exagero no acesso ao judiciário trabalhista, né? As pessoas acessam a Justiça do Trabalho com muita frequência, facilidade, e é aquilo, né? Muitas vezes por muito pouco, ou muitas vezes de forma equivocada, mas entendem que tem aqueles direitos. E aí você faz o quê? Paga-se grandes indenizações para aquele trabalhador, a empresa se sacrifica, e você vai gerando uma grande distorção social, em que o empresário perde até o estímulo, né? Tem esse lado, de né? contratar, de crescer. Por que eu vou abrir uma empresa no Brasil com tantos problemas se eu não vou abrir no Paraguai, que é o que o pessoal tem feito hoje, né? Que eu tenho observado. Migrante, sim. Então, por que não vou abrir nos Estados Unidos, ou não vou abrir em outro lugar, vou dedicar meus filhos. Eu já não consigo mais, mas meus filhos. Né? Eu vou querer que o meu filho abra uma empresa no Brasil, ou abra uma empresa no Paraguai, ou abra uma empresa nos Estados Unidos. Né? Então, porque assim, esse excesso de proteção, que na verdade, se fosse usado com responsabilidade, seria legal, até com a defesa do consumidor e vários outros, né? É um núcleo protetivo exagerado que não resolve essa distorção contínua. E se duvidar, pode até atrapalhar, né, doutor? Essa evolução e esse crescimento. Obrigada, sempre muito bom ouvir sua opinião, porque você traz uma visão diferente, porque a gente sempre fala aqui no Pode Mais que quem tem informação tem escolha. Então, a partir do momento que a gente leva a informação, apresenta, né, o que está sendo feito, como poderia ser, né, todos os lados, aí você pode, enfim, formar a sua opinião, ter a sua escolha e assim viver melhor sua vida, planejar melhor sua vida, que é isso que a gente quer, né, doutor? Que todo mundo viva mais, mas viva melhor. Não adianta nada a gente ter uma longa vida aí, né, muitos anos de vida, e aí se a gente não tiver bem, não tiver um mínimo de qualidade, né, doutor? Perfeito. Assim, só para sintetizar, então, eu penso que essas reformas que só sacrificam trabalhadores não vão resolver o problema da Previdência, que aumentar a idade, aumentar recolhimento não resolve, porque cada vez mais aposentados e cada vez menos trabalhadores. Então, se isso é uma obviedade, se cada vez tem mais aposentado e menos trabalhador, você pode aumentar quanto você quiser de recolhimento, que você não resolve o problema, porque isso é progressivo. E você fazer essas reformas nos moldes como vem sendo feitos, é você tampar o sol com a peneira. Solução, a meu ver, é uma reforma profunda no sistema em que você segregue esse passivo que existe hoje e impute ele à sociedade como um todo para resolver esse problema, né? Que é um problema social geral e não do trabalhador.
E daqui em diante, pense um sistema que contemple essa distorção entre aposentados e ativos. Pense um sistema, por exemplo, em que existam contribuições individuais. Tá bom, tem menos trabalhador, mas ele tem recolhendo para ele mesmo. Então, não tem problema. Ok, né? Tá lá. E aí, com isso, e quem vai suportar todo esse ônus para trás? Né? Porque tem uma grande conta a ser paga aí. Quem vai suportar esse ônus, né, que existe é a sociedade. É a sociedade. E aí você falou assim, que eu estou defendendo aumento de imposto? Não, eu estou dizendo que algum tipo de imposto que não é vinculado ao trabalho daquela pessoa precisa cobrir isso. Pode ser algum que já existe, aí algum tributarista dá uma luz, né? Trabalho conjunto aí. E isso é uma alternativa para que um dia tenha um fim, né? Um dia acaba, e daí... Porque senão não tem fim. Não é? Muito bem, doutor. Obrigada, viu? Mais uma vez. Espero vê-lo em breve trazendo aí as notícias e as novidades desse mundo da Previdência pra gente. Estamos sempre à disposição. Valeu. E você continue acompanhando o Pod Mais Brasil aqui no /Prev, no YouTube. Lembrando que estamos também no Spotify. Pois é, você está aí dirigindo, pode ouvir. Olha que coisa boa, qualquer hora, qualquer lugar. Já deixa seu like aqui nesse programa. Se não se inscreveu quando eu pedi lá no começo, a hora é agora. E também aproveite para compartilhar esse programa de hoje com um servidor público que você acha aí que vai aproveitar bastante toda essa informação que a gente passou. Te espero, hein? Lembrando, toda quarta, 8 horas da noite, um programa inédito para você. Então, até quarta que vem. Um beijo. Tchau, tchau.